Olá, pessoal da UF, eu sou o Bruno, eu sou egresso aqui da UF, trabalho há 5 anos na Rede Accor e já vivo na hotelaria há mais de 10 anos. Muito obrigado por estarem me ouvindo nesse momentinho aqui. Eu queria falar com vocês exatamente sobre as boas práticas na hotelaria, certo? Então, vamos conversar. Se tiver alguma dúvida, meu nome é Bruno, certo? Meu e-mail é brunodomingos@id.uf.br. Vamos conversar. Fiquei a pandemia inteira estudando e eu não conheci todos os laboratórios presencialmente. É a primeira vez que eu piso nessa sala. Já sabia que ela existia, mas eu não conhecia. Bem, minha trajetória, como a Mari falou, minha formação, eu saí do 2º grau, eu fui fazer faculdade de letras. Sou formado em letras, português e inglês, atuei como professor, fui concursado do Estado. Em determinado momento da minha vida eu resolvi mudar tudo, eu dei um cavalo de pau na minha vida, eu pedi exoneração, fui fazer uma experiência de vida religiosa, saí do Brasil e quando eu voltei, uma amiga da faculdade, ela me perguntou: você não quer trabalhar em navio de cruzeiros? Você já fala inglês? Eu não estou fazendo nada. Fui. Aí que começou a minha história na hotelaria, trabalhando em navios de cruzeiro. Trabalhei durante 4 contratos na Costa Cruzeiro, que já é um pouco difícil porque os brasileiros já por tradição eles não conseguem cumprir um contrato inteiro. É muito difícil porque nós estamos acostumados, assim, a leis brasileiras muito rígidas, que a gente acha que a gente trabalha muito. Não, a gente não trabalha muito. A gente trabalha, assim, o suficiente, porque a gente tem descanso semanal remunerado, nós temos férias remuneradas, isso a gente não vê em outros lugares na Europa. E sim, eu trabalhava 11 horas por dia, 7 dias por semana, e sobrevivi. Porque eu acho que foi isso que me preparou para a hotelaria, porque é muito desafiador. Certo? Quem aqui tem uma visão romântica do hotel? Quem que decidiu fazer hotelaria porque foi no hotel e ficou encantado? Eu quero isso para minha vida. Muita gente. Tá rindo, né? Porque é assim a verdade. Quando a gente vem para esse lado, a situação se inverte um pouco, porque é um organismo muito vivo, muito complexo e não necessariamente é tudo tão bonito. Você chega na recepção, você vê todo mundo bonito, arrumado, penteado, perfumado, nossa, que maravilha, mas até a pessoa chegar lá, eu, por exemplo, eu demoro 2 horas para ir para o meu trabalho e 2 horas para voltar, e meu turno de trabalho de 3 da tarde até as 11 da noite. Eu moro em São Gonçalo e trabalho em Botafogo. Essa é a grande realidade do trabalhador brasileiro, e eu não estou falando isso para assustar, eu estou falando isso exatamente para dizer que é possível, é viável. Vamos lá. Histórias dos meios hospedais. Lembrando um pouco da minha aula com a Lúcia, acho que vocês não conheceram a Lúcia, porque ela ainda está no doutorado dela, não é? Uhum. Então, eu tive introdução da hotelaria, então com certeza vocês viram a história dos meios de hospedagens, em que surgiram com as primeiras hospedarias, as viagens de negócio. Muito tempo depois as mulheres começaram a viajar, as viagens em família. Temos a questão também do turismo de saúde, que as pessoas iam viajar para se tratar. E quando você tem essa situação, você tem a necessidade de criar uma estrutura até para você ganhar dinheiro com isso. Então aí que nascem os primeiros meios de hospedagem, em que você cede um lugar da sua casa, você constrói uma estrutura para você receber visitantes e aquilo vai crescendo e vai se profissionalizando, porque você não precisa ter só o espaço. Você precisa de uma pessoa para manter aquele espaço funcionando, uma pessoa para limpar aquele espaço, uma pessoa para cuidar de quem visita. E a gente vai ver os tipos de hospitalidade. Normalmente a gente estuda mais as escolas francesa e americana. Basicamente o prazer de servir e também a surpresa não ter surpresas. Ambas são muito boas. Basicamente eu trabalho na Rede Accor, certo? Que é uma rede que tem cerca de 30 mil leitos, não, 300 mil leitos no mundo, 30 marcas de diferentes categorias. Então você vai ter diversos tipos de hóspedes com diversos tipos de vontades, necessidades,
e diversos tipos de budgets, de orçamentos para suas viagens. Desde o mais econômico, um hostel, um Ibis Budget, até o que a gente fala 5 estrelas, que essa nomenclatura não funciona muito bem. Inclusive a gente chama na Accor, a gente tem as nomenclaturas de Economy, Mid-Scale, Upscale e Luxury. Então no Luxury aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, da Rede Accor, a gente tem os exemplos do Fairmont, você trabalha, que já sou, e o M Gallery de Santa Teresa, que são propostas um pouco diferentes, mas elas seguem muito do que vocês estão aprendendo aqui. Por quê? Eu trabalho no hotel de mid-scale, então muito do que vocês estudam aqui você não vai observar no hotel. Você não vai ter um mensageiro, você não vai ter um concierge. Falando a grosso modo, você não vai ter os penduricários. Mas tem gente que paga pelos penduricários. E você tem que atender às expectativas desse hóspede à medida do possível e como é determinado no seu hotel. Tipo, por exemplo, quem já ficou em um Ibis Budget? Tá. Você já viu um frigobar no apartamento de um Ibis Budget? Então, assim, a grosso modo, o Ibis Budget ele é um hotel super econômico que é praticamente você precisa de uma cama, você precisa de um chuveiro e só. Então você não vai ter algumas coisas que outros hotéis você sente falta, que é um telefone no quarto, um minibar, um secador de cabelo. Isso você não vai ter lá, mas é porque você quis. Você só ia ficar para passar a noite enquanto você ia continuar sua viagem, ou você quer fazer uma viagem mais econômica, tá com amigos. Então aquilo ali atende a você. Agora tem gente que, por exemplo, vai com família, ela vai querer um hotel com piscina, ela vai querer uma área kids, ela vai querer um restaurante para ela não precisar sair, se deslocar para se alimentar. E sim, quando eu entrei aqui na hotelaria, eu fiquei com aquele bug na cabeça sobre restauração. Pois é, não, restauração não é o restauro do patrimônio, sim, você se restaurar depois de um dia cansativo e se envolve a alimentação. Aí, então eu falo de um produto mid-scale, que é a minha zona de fala. Eu também trabalhei em hotéis econômicos, em que você não vai ter um restaurante com serviço de quarto, você não vai ter possibilidade de você jogar as suas despesas para acertar no final da estadia. Isso é muito interessante, mas para muita gente isso atende. Muita gente, quando vai para um hotel de luxo, ela fica reprimida naquela história. E isso a Accor, ela pensa no hóspede, por quê? Se eu me atenho só a um nicho, todos os outros eu não vou trabalhar. Então eu vou perder dinheiro. Falando pragmaticamente, as empresas elas visam o lucro e se sustentarem. Aí a gente entra na questão da diária. Quem aqui já ouviu que o produto, a venda mais perecível do mundo é a diária de hospedagem? Quem já ouviu? Certo. Não existe nenhum produto no mundo que seja mais perecível do que uma diária de hospedagem. Vou pegar um exemplo. Se você pegar um restaurante, você compra 10 quilos de arroz, pensando que você vai usar esses 10 quilos hoje, se você não usa esses 10 quilos de arroz, você guarda para usar no dia seguinte. No hotel não. A diária de hospedagem, a diária que não foi vendida hoje, ela nunca mais vai ser vendida porque você não volta ao dia. Entenderam a linha de raciocínio? Então, os hotéis, eles têm que pensar nisso na sua estratégia para eles serem economicamente viáveis, se manter abertos e manter os compromissos com os seus funcionários, com os trabalhadores. Que é tudo uma questão de responsabilidade, não só o lucro. E vamos lá, a atuação do front desk nos meios de hospedagem é a primeira e a última coisa que o hóspede vê quando ele chega no hotel. Essa é uma responsabilidade do front desk que muitas das vezes a pessoa ela não tem um parâmetro. Porque o funcionário que está trabalhando no front desk, diferente do que trabalha na governança ou que trabalha no restaurante,
ele tem uma visão muito global do que acontece, porque se você tem um problema no seu quarto, tipo assim, uma torneira pingando, se você encontra a camareira no andar, você vai falar com a camareira, ótimo. Aí ela vai tomar conta dessa situação. Mas nem sempre você vai encontrar a camareira no andar. Você vai para onde? Você vai encher o ouvido do recepcionista. Sim, bastante do tempo que o recepcionista ele passa no hotel é exatamente resolvendo problemas, resolvendo demanda dos hóspedes. Porque isso existe. Isso existe a todo momento. Das coisas mais simples, como perguntar se amanhã vai chover, até uma situação de meu ar-condicionado não está funcionando, meu quarto está com cheiro de mofo. E você tem que ter a resposta para isso. Tá. Aí eu já comecei a entrar nessa questão da visão do hóspede. Porque o hóspede, ele, quando ele chega no hotel, lembrando um pouco da escola americana, ele não quer ter surpresas desagradáveis. As agradáveis ele quer. Agora, ele não quer chegar no apartamento e encontrar ele sujo. Ela não quer receber uma chave, ele não quer receber uma chave e abrir a porta daquele apartamento e ter uma pessoa lá dentro dormindo. Isso é muito complicado. Inclusive, tem hotéis que dão justa causa se você manda um hóspede para o apartamento que já está ocupado. É muito grave. Ponha-se no lugar do hóspede. Aí a gente já volta na questão da empatia. Quando você está numa recepção de hotel, a pior coisa que você pode ter é você estar na recepção, o recepcionista ele está aqui com o computador, com licença, e não olha no olho da pessoa. Olhe no olho do seu hóspede. Isso é o que ele espera de você. Agora, o que você espera quando você está trabalhando numa recepção de hotel? Exatamente aquilo que eu falei. Muitas das vezes a nossa visão romântica, quando a gente faz uma viagem que você gosta e você viu aquela pessoa trabalhando naquele hotel, você quer aquilo para você. É o que faz muita gente procurar o curso de hotelaria. Porque normalmente quando a gente sai do segundo grau, a gente vai procurando as carreiras e a gente vai vendo primeiro o quê? O quanto que eu vou ganhar. Eu vou conseguir ter a minha casa, eu vou conseguir ter o meu carro, vou conseguir fazer minhas viagens. Aí ao mesmo tempo você vai vendo aquilo, você vai vendo as dificuldades da profissão. Nesse ponto aí você vai achando o meio termo. E tem as opções mais românticas. Eu escolhi duas delas, eu sou professor e sou hoteleiro. Agora, essa é a realidade do hotel. Você vai trabalhar 6 dias por semana, salvo alguns casos. Eu, por exemplo, eu trabalho num hotel em que, pela própria estrutura do hotel, eles verificaram que era bom para os funcionários conceder uma folga casada por mês. Então, isso é negociado. Não está em contrato, mas é negociado com a gente. E eu vou dizer para vocês, na hotelaria, folgar 2 dias seguidos vale ouro. Vale mais do que dia de salário. É muito legal, porque você consegue planejar uma viagem, você consegue resolver suas coisas em casa. A vida trabalhando é bem complicadinha, sabe? Trabalhar e estudar é mais complicado ainda. Tipo, você trabalha e você estuda, você não vai fazer a limpeza do seu quarto todo dia. Você organiza o que pode e no dia de folga você resolve as pendências. Gostou, né? É bom ouvir verdade, não é? É o que eu faço. Mas é a vida. Bem-vindo à vida de adulto. Agora, mitos e estereótipos a gente sempre vai ver. O recepcionista vai resolver tudo? Não, o recepcionista ele não vai resolver tudo. O recepcionista ele é treinado para determinados tipos de situação. Outras situações vai da questão do bom senso, você não tem um manual para aquilo. E outras situações, infelizmente, você não vai conseguir resolver. Aí sempre tem a questão de que você nunca entra em conflito com o hóspede. Se você está numa situação de conflito, você sempre chama o seu superior imediato. Ele assume. Qual é o exemplo de situação em conflito que vocês poderiam me dar? Eu tenho vários.
Vamos, gente, sem medo. Fala. Um hóspede alterado na recepção porque aconteceu algum problema no quarto, não foi mal atendido e veio reclamar na frente. Eu já tive uma Argentina que tentou tacar um computador na minha cabeça. Tem mais algum exemplo? Fala. Teve uma vez que eu estava trabalhando que o rapaz ele não queria pagar, no caso, o consumo que ele recebeu. Aí ele queria que a empresa faturasse. Aí eu falei que não podia, que a empresa teria que entrar em contato dele, primeiro tem que entrar em contato com a empresa, a empresa falar pra gente que podia faturar. Beleza. Aí ele falou que não queria, começou a gritar comigo, aí ele foi, pagou e jogou o banheiro pra todo mundo. Assim, pegou na eu quero minha via. Aí ele tirou a minha via. Como você ficou com isso? Eu não liguei, porque eu já estava calejado, já fiquei meio neutro, aí eu olhei isso aqui, aí só que caiu do meu supervisor na hora, meu supervisor chamou na hora. A gente vai voltar nessa situação depois. Já vi um caso de concierge que o hóspede teve vários problemas com a gente, aí ele pegou, o hóspede pegou uma fralda de cocô e esfregou na cara do concierge. Extremo. Extremo. Mas isso pode acontecer. Quando você trabalha com gente, você nunca sabe como a pessoa vai reagir. Mas a gente pode ter alguns parâmetros. Sobre essas questões, eu posso trazer outros vários exemplos. Exemplos muito mais sérios. O que acontece, por exemplo, se eu sou um hóspede, eu nos meus 38 anos, eu me apresento para fazer o check-in no hotel do lado de uma menina de 14 anos. O recepcionista ele vai pedir os documentos. Ela pode ser minha filha. Vai pedir os documentos. Se eu me nego a entregar esse documento, isso eu não estou dizendo que seja, mas isso é indicativo de que situação? Pode ser tráfico, pode ser sequestro, ou pode ser o que é o mais comum, que é a exploração sexual. O Brasil, ele é amplamente conhecido, principalmente por causa de uma política da década de 50, como um paraíso sexual. E é um problema muito grande porque nós temos agências turísticas que elas não conseguem ainda dar conta de fazer o turista estrangeiro pensar no Brasil como outro destino além de um destino sexual. Tem uma colega que trabalhou comigo num hotel, que eu trabalhei logo assim que eu voltei para o Rio de Janeiro, que ela foi fazer um intercâmbio na Alemanha. Ela estava lá no final de semana, no descanso dela. Aí perguntaram, nossa, mas você é diferente, você é daqui? Ela falou, não, eu sou do Brasil. Ele, que legal, Brasil, samba, quanto que você cobra pelo programa? Então, assim, essa é uma visão que você vai ter que lidar trabalhando com hotelaria e como que você vai lidar. Hóspede chegando perguntando sobre book rosa, hóspede perguntando sobre locais em que ele poderia encontrar garotas e garotos fáceis. E isso é muito complicado, até porque isso daí é ilegal. É ilegal. Sempre a orientação, nós temos na Rede Acor cursos que falam sobre exploração sexual. Sempre a orientação é falar, senhor, não tenho conhecimento desse tipo de lugar. Não aceitar tipos de suborno para apresentar meninos, apresentar meninas. Não permitir a entrada de menores desacompanhados dos pais nos hotéis. Isso é muito sério. Então, o recepcionista, ao mesmo tempo que ele está vendo essa situação em que esfrega excrementos na sua cara, ou que taca alguma coisa em você, ele tem que ter inteligência emocional de conseguir se manter firme, se manter estável no meio desse tipo de situação, que não é fácil. Não é fácil. Aí a gente quebra aí nessa hora a questão romântica do hotel, mas tem muita coisa boa. Eu, por exemplo, essa semana atendi uma hóspede da FGV de São Paulo, que veio dar uma palestra aqui no Rio. Aquela hóspede, ela me inundou de alegria, que valeu o meu dia. E eu estava trabalhando domingo até 11 horas da noite, não é um dia muito legal de trabalhar. Adorei essa... Desculpa. Não, eu adorei, porque é verdade, é verdade.
basicamente, isso daí vocês já devem ter visto em algumas matérias. A estruturação de alguns hotéis segue mais ou menos esse esquema, em que você tem um gerente geral, um diretor, você tem gerente de operação e você tem os diversos departamentos. Eu costumo falar que a recepção ela é um departamento, mas você sabe de tudo que está acontecendo no hotel. Porque você se integra por questão de dependência dos outros departamentos. Você depende da manutenção, você depende da governança, você depende do A&B, você depende da controladoria. No exemplo que o colega deu da questão do faturamento, você depende de reservas, você depende do administrativo, você depende do restaurante para você dar uma resposta para aquele cliente. Aliás, eu vou perguntar para vocês sabem o que é faturamento? Me dá um exemplo, me explica mais ou menos. Bom, seria o gasto que ele teve no hotel, que já tinha o valor pago pela empresa, ele passou do faturamento, ele não queria pagar, queria jogar a conta na empresa. Tudo bem. Basicamente, o faturamento é o seguinte, falando a grosso modo, é fiado. Por quê? O que acontece? A empresa ela tem um acordo com o hotel em que ela determina o valor das diárias, o budget que aquele hóspede tem para gastar e a empresa recebe uma fatura do hotel para pagar depois. Então nada mais é do que fiado. Aí o que acontece? Quem já teve experiência de hotel já viu que normalmente as diárias desses faturamentos elas são baixas. Mais baixas do que a diária de balcão de um hóspede que chega, eu preciso de um apartamento. Às vezes 40%, 50%, 70% menos. Eu explico isso porque, no seguinte modo, quando se tem um acordo de faturamento com um hotel, uma empresa com um hotel, ela determina, eu vou precisar de tantos apartamentos por mês, vou precisar de tantos apartamentos por ano. E o hotel ele fala, eu posso cobrar isso por essa quantidade de apartamentos. Visando exatamente naquela questão da perecibilidade que eu falei do produto hoteleiro. O que você prefere? Você tem uma diária de balcão de R$900, você cobrar R$300 para uma empresa, ou você permanecer com aquele apartamento vazio? É tudo um jogo. Vocês já estudaram os índices hoteleiros? Diária média, RevPAR? Não? Vocês vão estudar. É muito interessante. Porque o que acontece? O hotel, ele como um estabelecimento comercial, ele precisa manter alguns números para ele continuar sendo viável. Então, eu tenho 100 apartamentos no meu hotel. Se eu cobrar a diária de R$100 por esses 100 apartamentos, eu vou ter um faturamento X no final do dia. Beleza, se eu tiver todos os apartamentos alugados. Agora, se eu tiver 50 apartamentos alugados, eu vou ter um faturamento Y. Se eu tiver 20 apartamentos alugados, eu vou ter um outro faturamento. A partir de quando que eu vou deixar de ter lucro e ter prejuízo? Esses cálculos são feitos. Então, quando você tem uma diária de R$300, aquilo já foi calculado para não dar prejuízo para o hotel se manter. Aí, você tem todos esses departamentos aqui e você tem a recepção, por assim falar. Ela vai lidar com basicamente todos, do começo do dia até o final do dia. Isso em todos os turnos. Tudo acontece na recepção. Por quê? Você não tem um gerente necessariamente 24 horas no hotel, a não ser os hotéis mais antigos, mais formais e tradicionais, que inclusive tem até um apartamento para o gerente geral, ele mora no hotel, mas a maior parte dos hotéis hoje em dia não segue mais esse padrão. Pouco tempo depois que eu voltei para o Rio, eu fiz a abertura de 2 hotéis, o Windsor Miramar e o Windsor Leme. Eu estava na rede Windsor na época. Eu saí do Miramar, da abertura de lá, fui para a abertura do Leme, que o prédio tinha sido comprado da rede Otom, e a gente viu o prédio sendo modificado.
Aí eu vi o apartamento do gerente, eu achei aquilo ali muito estranho, porque ainda temos essa visão subserviente do brasileiro, que você trabalha para servir, então você tem que morar no trabalho. Não caiam nessa armadilha. Vocês são funcionários, vocês trabalham em determinado horário, e certos tipos de abusos vocês não são obrigados a suportar. Vocês não vão entrar em conflito com o cliente, mas tenham sempre um diálogo aberto com sua chefia, porque eles vão ter que te defender. Por lei, eles são obrigados a isso. Então, quando você tem uma camareira em que a hóspede chama ela de mucama, você já tem uma situação muito complicada. Sim, eu já vi isso. Então, você tem que lidar com esse tipo de gente, aliás, com todo tipo de gente, sempre com o máximo respeito, e ter inteligência emocional para você se manter e você manter o seu limite. Eu sou muito crítico a esses novos modelos de recepção em totens. Ou então você é o recepcionista, você anda para cima e para baixo no hotel com um tablet na mão fazendo check-in de hóspede, em tudo quanto é canto. Eu sou crítico a esse tipo de modelo porque eu acho que o balcão, antes de mais nada, ele nos protege, ele mantém um limite. Esse daqui é o meu lado, esse daí é o seu lado. Eu não invado o seu lado, você não invade o meu. E a gente se convive em harmonia. Mas esse tipo de mudança acontece e a gente tem que lidar com esse tipo de mudança e crescer com isso. Eu particularmente acho estranho, mas se tiver que trabalhar num modelo desse, eu particularmente acho que vai ser desafiador, mas vamos tentar. Até porque meu hotel ele utiliza o sistema operacional Opera, que ele é muito conhecido nos hotéis. Para mim é um dos mais completos que temos na atualidade. Chorei muito com ele. Aquele dia que eu te encontrei falando que eu queria desistir do TCC, que eu ia continuar no mês que vem, aquilo não foi nada do que eu passei com Opera nos meus 3 primeiros meses de Accor. E agora eles vão estão mudando o modelo de Opera em muitos hotéis, do Opera para o Opera Cloud, em que você não tem mais o servidor no hotel, fica tudo numa nuvem. Tem vários desafios que eu fico pensando na minha cabeça. Primeiro que, se eu não tenho um servidor físico para manter os dados armazenados, se tiver um problema de ordem natural e que eu fique sem internet, como é que eu fico? Como é que meu hóspede fica? É a primeira questão. A segunda questão é que o Opera Cloud ele facilita para você abrir o sistema operacional em diversos dispositivos, seja computadores, tablets, telefones celulares. Abre muitas possibilidades, porque você pode, por exemplo, você ter um garçom no restaurante que ele usa um tablet, usa o celular para marchar as comandas, para fazer as cobranças, os pagamentos. Abre possibilidades. Você fazer um check-in mais extrovertido com o hóspede, mas será que isso é fácil de ser invadido? Não tem essas respostas. Mas tem gente do TI que paga para isso. Então você vê que isso daqui é muito simplificado. Tem hotéis que têm estruturas muito menores e tem hotéis que têm estruturas muito maiores do que isso. Eu procurei um organograma para mostrar para vocês, porque quando eu fiz introdução à hotelaria com a Lúcia, a gente montou um organograma e o organograma que ela fez foi de um hotel de luxo, então a gente tinha assim, mais de 70 posições. E muitas das vezes tinham trabalhos semelhantes ou equivalentes. Aí isso a gente vai mudando conforme as categorias vão subindo, se simplificando e você vai adquirindo novas responsabilidades. Não é ruim, eu acredito que é muito bom. Nesse ponto eu acho que é uma mudança positiva. Porque se você fica condicionado, engessado a fazer só um trabalho, você não conhece a visão como um todo. E é muito interessante você ter a visão do hotel como um todo. Saber como funciona, de onde chegam as coisas, para onde elas vão. E o curso de hotelaria ajuda muito nisso. Eu aprendi muita coisa aqui. Mesmo sendo profissional, mesmo tendo visões assim, às vezes até, como o professor Ari falou antes, desatualizadas,
eu aprendi muita coisa aqui e vi o fluxo de onde que as coisas vêm, para onde elas vão e qual o fim delas. Certo. Talvez o departamento que seja mais próximo da recepção seja reservas. E em muitos hotéis é o mesmo departamento. Eles costumam chamar até de front office e back office. E basicamente têm as mesmas atribuições. Ou seja, todo mundo sabe fazer o que o outro sabe fazer. Só que um fica lidando com o hóspede e o outro lidando com e-mails. Sério, e-mail de hotel parece enxugar gelo. Nunca para de cair e-mail. Sério. É muito assim, exigente, e você precisa de pessoas exatamente para fazer isso. Não dá para você cuidar de uma recepção e cuidar de fazer reservas, de responder demandas de hóspedes ao mesmo tempo. Você precisa de gente para ficar focado naquilo, porque a demanda é muito grande, dependendo do hotel. Mas em geral é muito grande, porque as pessoas não têm filtro. As pessoas ligam 2 horas da manhã querendo fazer uma reserva. Para confirmar se a reserva dela foi feita. Não, é que eu recebi a confirmação da minha reserva, eu quero saber se ela está feita mesmo, se ela está aí. Eu sou assim, tem que ter certeza. Também. Você tem que ter certeza. Se bobear, até liga, né? A pessoa adora ligar. Alô, minha reserva está feita? Não, e não me atendem, né? Eu tô tentando até agora receber a notificação da nossa reserva e não recebi até agora. Do hostel. Pagamos. Oh, legal. Estamos aguardando. Normalmente isso acontece também com agências. Talvez eu acho que os maiores inimigos dos departamentos de reserva sejam as agências de viagem. Porque a agência, ela manda um e-mail. Oi, eu acabei de mandar um e-mail, quero saber se ele foi recebido. Olha, eu acho que se o hotel tivesse 20 pessoas no departamento de reserva, talvez eles conseguissem dar uma resposta em tempo real. Mas ajuda o coleguinha a te ajudar. O tempo, muitas das vezes, que você para atender aquela chamada, é o tempo que você está respondendo aquele e-mail. Isso acontece demais. Agora, se você tem esses departamentos, eles são muito integrados, porque tudo que acontece durante o dia no hotel, ele muda. É muito dinâmico o que vai acontecendo. Então, por exemplo, eu saí no domingo do hotel, eu tinha uma ocupação de 78%. Eu já sabia que na segunda-feira eu ia estar a 100%. Porque o meu setor de reservas não funciona no domingo, então na segunda-feira eles vão colocar no sistema tudo aquilo que ficou represado no domingo. Que eu volto a dizer, a agência não tem filtro. Eles ligam a qualquer hora do dia e da noite. Mas na hora que eles têm que ligar, eles não ligam. Na hora que eles mandam o hóspede com o voucher deles, mas não mandaram o e-mail para o hotel para fazer a reserva. Sim, acontece demais. As agências normalmente eles têm o voucher com o layout deles, que eles colocam a reserva, eles botam bonitinho para o hóspede, entregam para o hóspede, mas esquece o primordial que é fazer a reserva no hotel. 11 horas da noite, troca de turno, você quer ir embora. O último ônibus, o último Charitas que vem para Niterói sai às 11h30. Eu vou te ajudar, senhor. Até porque eu acho que se a gente estivesse no lugar do hóspede, ele está numa cidade que não é dele. Indo a trabalho, indo a lazer, não importa o motivo, mas ele tem uma expectativa de, se eu tenho uma reserva e vou chegar, eu vou ir para o meu quarto e vou descansar. Aí ele chega, a reserva não está lá. Aí entra em contato com a agência, que normalmente tem um número de emergência. Atendem. Ah, vou entrar em contato com o hotel. Você fica meia hora olhando para o telefone e a agência não liga. E o hóspede está ali esperando. O que você faz numa situação dessa? Alguém tem uma ideia do que eu poderia fazer para esse hóspede numa situação dessa? Um abraço. Olha, todas essas opções são boas. Nem todas são viáveis. Por exemplo, oferecer um drink é uma ótima opção. Mas será que eu tenho autorização para oferecer um drink? Porque tudo é contabilizado no hotel.
Às vezes sim, você tem. Salário, não sei nada. Às vezes você tem essa autorização. Mas você pode oferecer um copo d'água, você pode direcionar ele um lugar para sentar. Olha, senhor, o senhor pode aguardar aqui. Assim que eu tiver uma possibilidade, eu entro em contato com o senhor, venho aqui falar contigo. O senhor quer fazer um telefonema? Se pôr à disposição. E nunca dar meias palavras para o hóspede. Sempre endereçar as situações para quem realmente é. Tipo, meu setor de reservas ele pode ter se enganado e não ter posto essa reserva? Pode. Eu vou falar isso para o hóspede? Nunca. A culpa é sempre do sistema. Adoro o sistema por causa disso. Agora, se o problema foi da agência, aí tem que falar. Até porque a maior parte dos hotéis, elas têm os termômetros das avaliações que são dadas na internet muito facilmente e muitas das vezes são cruéis. Então você tem que dar realmente nome aos bois se o problema não for seu, para que o hóspede ele não ache que é um problema seu. Agora, se você deu esse suporte para o hóspede, você já ganhou ele. Ele vai escrachar a agência, mas vai falar bem de você, vai falar bem do seu hotel e seu gerente vai ficar feliz com você. Porque eu digo, gerente feliz não perturba a vida de funcionário. Agora, se você começa a errar, essa gerente começa a te observar de uma forma muito negativa para pegar seus erros. Tá. Eu falei dos índices hoteleiros porque são muito importantes. Por quê? Vamos dizer que um hotel ele tem uma diária média de R$800. Isso é R$800 se eu tiver uma ocupação de mais ou menos 60%. Se a minha ocupação está abaixo de 60%, isso é um exemplo, o que o meu marketing e minhas vendas vão fazer? Eles vão reduzir o valor da diária para que mais pessoas se interessem em se hospedar comigo. À medida que meu número de reservas for aumentando, eles vão aumentando também o valor da diária. Dá para acompanhar isso mais ou menos? Essa lógica? E você trabalha sempre isso, porque isso é questão de um raio-x do hotel. Você vai ver a diária média, você vai ver o RevPAR, vai ver o TrevPAR, você vai ver o... Enfim, todos os indicativos eles vão te dizer, eu estou bem, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. As OTAs, são as Online Travel Agents, ou o pesadelo da vida do recepcionista, são uma relação muito interessante. Por quê? Alguns exemplos de agências online, vocês podem me dizer? TripAdvisor, Booking, o Hotel Urbano, que está na polêmica ultimamente. Então, o que acontece? Antigamente você tinha as agências de turismo físicas, que hoje em dia estão meio que em decadência, mas ainda tem muita gente que busca as agências físicas, então ainda é um mercado bom, mas as pessoas elas gostam de resolver no celular, no computador. Então você tem uma agência online, que você tem fotos, você tem comentários, você vai lá e você faz a sua reserva achando que você está fazendo tudo sozinho. Não, tem uma máquina muito grande que faz aquilo, e os hotéis eles pagam comissão para essas agências exatamente por conta da capilaridade que eles têm. Se o hotel, botando um anúncio, ele vai atingir 10 pessoas, ela vinculando esse hotel ao Booking, ela vai ter abrangência de vários países. Então, você paga para eles, você acaba ganhando menos, mas hoje em dia como um restaurante conseguir abrir hoje em dia sem vender Coca-Cola. Não dá. Você precisa dessas agências. Então o convívio ele tem que ser harmonioso à medida do possível. E como você faz isso? Você se organizando e você não abrindo brechas. Porque eles vão ver que o hotel é sério, então eles vão te olhar com outros olhos e eles não vão deixar brechas para você também. Aí você tem a questão do pré-venda e do pós-venda. Pré-venda
Oi, eu estou querendo fazer uma reserva. Sim, são quantas pessoas, quantos dias? Tem alguma preferência? Você vai... Muitas das vezes o hóspede, ele quer se hospedar, mas ele não sabe exatamente o que ele quer. Aí a gente se depara com um casal chegando no hotel que fez uma reserva para 2 camas de solteiro. E você se vire com isso. Sério, acontece demais. Ou então você fazer uma reserva para 2 pessoas, você não quer uma pessoa só. Aí você vai cobrar o adicional pelo segundo hóspede. Ah, mas eu não sabia, não sei o quê. Agora, o campeão de vendas é o apartamento adaptado. Muitos hotéis eles já colocam como uma categoria específica os apartamentos adaptados para necessidades especiais, para os portadores de deficiência. Então, normalmente eles são os últimos a serem vendidos. Agora, a pessoa que está fazendo reserva, ela não está vendo o que ela está fazendo. Ela vai lá e faz. E quando chega, vê que o banheiro é adaptado, ela vem reclamar. Aí eu... Não, mas a reserva foi feita desse jeito. Não, é impossível. Eu posso olhar o voucher da sua reserva? A pessoa, tá aqui, ó, apartamento superior adaptado para necessidades especiais. Ah, tá bom, obrigado, tchau, boa noite. Então, minha experiência é, sempre seja o mais transparente com o hóspede. Isso já é na hora do check-in. Aí agora a gente já está falando um pouco da estada do hóspede. Ele chegou, senhor, a reserva são para 3 noites, apartamento de 2 camas de solteiro? Espera aí. Eu não fiz com 2 camas de solteiro. Você já resolve aquilo ali no balcão antes dele ter a surpresa desagradável de abrir a porta do apartamento e ver 2 camas de solteiro. Porque às vezes o problema não é nosso, o problema não é dele. O problema é da empresa ou da agência, porque muitas agências para empresas se tornaram tão impessoais em que eles querem, eu quero um apartamento para uma pessoa em tal período. Eles fazem a reserva no apartamento que for. E a pessoa, como empregada, aceita o que dão. Isso existe. Então, sempre você batendo a reserva da pessoa antes que ela suba para o apartamento, você evita N problemas. E se o problema estiver acontecendo, você está lá olhando para o hóspede, você não deixou ele ter uma surpresa desagradável e você se mostra à disposição dele para resolver. Tipo, a reserva está com 2 camas de solteiro, peraí, se eu vou verificar se eu tenho disponibilidade de apartamento, cama de casal para trocar a reserva do senhor. Olha, só tem outra categoria, tem uma diferença de diário, o senhor aceita? Ah não, não aceito, fico nesse, pronto. Não resolveu da forma mais satisfatória, mas resolveu o problema, ele viu de você uma sinceridade. Resolveu da outra? Tudo bem, ele aceitou? Ou então você tem da mesma categoria, ele fica feliz? Beleza. É um hóspede habitué, a reserva dele veio toda bagunçada, você ajeitou a reserva dele? O hóspede habitué adora falar bem do hotel e falar mal do hotel muito mais. Então você ganhou aquele habitué. Já pós-venda, muitos hotéis eles mandam pesquisa de satisfação para os hóspedes. Oi, quer falar alguma coisa? Não, é só... Naquela pesquisa de satisfação, o hóspede respondeu, eu gostei muito do hotel, mas eu senti falta de leite vegetal no café da manhã. Eu não tomo leite de origem animal. O que você faz com aquilo? Anota a informação, vê a viabilidade de ter aquilo no seu hotel, dá um feedback para o hóspede. Senhor, estamos analisando isso. Na próxima hospedagem vai ter aqui o leite vegetal para o senhor. Acontece. Tá certo que tem algumas coisas, tipo, absurdas que você não consegue fazer. Teve um hóspede que reclamou do meu hotel, que achava um absurdo o hotel ser daquele valor e não ter uma vista para o Corcovado. Mas meu hotel ele não tem vista para o Corcovado, ele é de frente para o Pão de Açúcar. Então tem coisas que você não consegue fazer. Fala. Eu acho que tem limite do que você pode liberar para hóspedes mesmo que seja uma necessidade. Eu já tive um caso que o gerente liberou lagosta para o brunch para hóspedes específicos, que eram habituês,
Só que os outros hóspedes viram e começaram a perguntar se tinha lagosta, se estava servindo lagosta. Só que lagosta é uma coisa muito barata para servir, assim. Então, acabou criando um mini problema, mas foi resolvido não servindo mais. Ele serviu uma vez e parou de servir, porque senão ia toda hora vinha querer também. Que eles pagaram mesmo todo mundo pagou por tal brand. É verdade. Isso é uma coisa muito normal. Às vezes você está querendo resolver um problema e você pode criar um problema maior depois. Mas normalmente as chefias elas já estão habituadas a esse tipo de situação, porque passaram isso várias vezes. Então, assim, o importante é nunca tome uma iniciativa sozinho. Sempre compartilhe com a sua chefia essa iniciativa que você vai tomar. Entendeu? Até porque você precisa do aval, porque você pode estar cometendo um erro muito grande. Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês passaram comigo. Eu gostei bastante, certo? Estou sempre à disposição se vocês tiverem alguma coisa para pedir, para perguntar. Muito obrigado pela oportunidade.